Boa noite, meu querido, minha querida. Você é muito bem-vindo, bem-vinda ao culto ao Senhor, promovido pela primeira igreja presbiteriana de Niterói. Você não tem noção da alegria que nós temos ao saber que você está assistindo conosco, participando conosco. E se não for pedir demais, se não for causar tanto incômodo, se o seu coração desejar abençoar uma outra pessoa com o culto desta noite, com os louvores, com a mensagem da palavra de Deus, pega o link do culto que você recebeu, compartilha para algum amigo, para alguma amiga, para algum parente, quem sabe também eles assistem, participam, gostam e são edificados e abençoados com a palavra de Deus, com o culto ao Senhor, além de você estar ajudando a divulgação da nossa igreja para que ela se torne conhecida como agência de proclamação da palavra do Senhor em Niterói e para abençoar aonde quer que a nossa capacidade de visualização ou de áudio possa alcançar. Que Deus abençoe sua vida nesta noite, que você tenha um tempo precioso na presença de Deus nesta noite, na sua adoração. Este culto está sendo o nosso último culto desta forma, online. Semana que vem, neste mesmo horário, às 18 horas, entrará a nossa Escola Bíblica Dominical. Então, a partir de domingo que vem, do dia 6 de setembro, nós teremos um culto pela manhã, às 9 horas, que vai ser transmitido ao vivo, e teremos a nossa Escola Dominical às 18 horas. Se você não tiver como assistir o culto da manhã e quiser, depois da Escola Dominical das 18 horas, assistir também o culto matutino, você tem a liberdade e a opção de fazê-lo, e assim a sua vida é edificada pela Escola Bíblica Dominical e pelo culto. Durante a semana, o nosso culto, essa semana ainda haverá terça e quinta, a Escola Bíblica Dominical, a Escola Bíblica Semanal na terça e o culto de oração na quinta, mas na outra semana, depois do primeiro domingo, na outra semana de setembro, nós estaremos já com o culto funcionando durante a semana às quartas-feiras, que será também um culto presencial. Então, se você quiser vir orar aqui no santuário, o santuário vai estar aberto e o Will, seminarista Will, ao invés de transmitir de casa, ele vai estar transmitindo daqui da igreja conosco, com a sua presença, ou online, virtualmente, ou aqui conosco, participando assim. Para participar do nosso culto dominical do próximo domingo presencial, você precisa fazer a inscrição. Então, você deve já ter recebido, se não está aí no chat, está indo aí para você, o link vai chegar aí para você o link da inscrição, para que você possa fazer a sua inscrição. Se ainda não fez, faça lá a sua inscrição. Se você tiver qualquer problema, ligue para um dos nossos telefones da nossa equipe que nós orientamos você. Se você não consegue mexer com a internet, você liga para a secretaria e amanhã a secretaria estará funcionando de 10 às 4 da tarde, recebendo suas ligações. Se você ligar para um dos nossos telefones e do pessoal da nossa equipe, nossos secretários também, você poderá se inscrever. Ao completar 60 pessoas, nós precisaremos encerrar as inscrições, porque foi a limitação que nos permitiram realizar com esse número de pessoas. Então, seguindo as orientações, os decretos governamentais, municipais e de autoridades sanitárias, nós estamos acolhendo 60 pessoas no nosso próximo culto matutino, domingo que vem, às 9 horas. Que nesse momento você tenha um culto abençoado na presença do Senhor. O texto que o reverendo Sérgio, mensageiro desta noite, vai pregar em Apocalipse 17, 18 e 19, fala que todo mal será vencido. O livro do Apocalipse trata da vitória de Cristo e da sua igreja. E fala do tempo em que não lutaremos mais contra o mal, mas em que haverá grande batalha e todo mal será vencido. E o Senhor reinará para sempre com a sua igreja, com os salvos, com aqueles que decidiram seguir o seu nome e a sua palavra. E por falar em todo mal será vencido, nós estamos relembrando aqui uma velha canção, uma antiga canção que diz: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum
inimigo nos resistirá. O Senhor Jesus diz que esta é a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Apesar de diversas coisas que têm acontecido, nós vamos continuar avançando, pregando, entrando no reino do inimigo, salvando vidas pelo poder do Espírito Santo, sendo instrumentos de Deus na salvação, e ninguém vai resistir, porque o nosso general é Cristo e Ele vai à frente das nossas batalhas. Louvemos ao Senhor. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. O Apocalipse declara: os reinos da terra tornaram-se agora do Senhor e do seu Cristo. O dia em que Cristo reinará plenamente e completamente, não apenas nos nossos corações, mas sobre todos os reinos, sobre toda a terra. Todos os povos se
o leão de Judá possa prevalecer sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre o nosso país, que Jesus Cristo possa estar cada vez mais cuidando de nós. Pai da vida, atrai-me, meu coração está em Ti, a carreira vou correr com Tua vida em meu viver, e que a paz de Deus reine em mim. Que mesmo sabendo que você guerreia as batalhas do Senhor, e que o Senhor guerreia com você, que você lembre que Ele é o príncipe da paz. As nossas armas não são as armas deste mundo, as nossas armas não são as que os homens levantam, as nossas armas são as armas do príncipe da paz. Vamos pedir que a presença de Deus encha o nosso coração, que o Espírito Santo seja nosso consolo e fortaleza, e que nós possamos andar na presença do Senhor. A maior necessidade da igreja hoje é a presença de Deus, e a paz de Deus no coração, que essa paz invada a sua casa, invada o seu coração, neste momento, enquanto você canta conosco esta canção. Atrai-me, meu coração está em Ti, Senhor. Meu coração está em Ti. A carreira vou correr com Tua vida em meu viver, Senhor. Que a Tua paz reine em mim. Ó Espírito Santo, fortaleza, que me exalta, na verdade viverei, por Tua vida te darei, e que a paz de Deus reine em mim. Tua verdade, Senhor, Tua palavra. Tua verdade há de dentro de mim. Espírito Santo, vem me encher com Tua vida. Teu poder, com Tua cura, me faz de novo. Pela sua casa, quero orar pela sua vida. Queremos que você ore por nós, pela primeira igreja.
pelos pedidos de oração que foram colocados, seja no nosso boletim, seja no nosso zap de oração, ou enviados pelo chat no culto da manhã, que você esteja nesse momento orando ao Senhor, que você busque a presença do Senhor. Ore pela sua casa, ore pelo estado do Rio de Janeiro, nossas dificuldades, os problemas que você assistiu na mídia esta semana, quanto ao governador, vice-governador, pastores, pastoras, envolvidos em escândalos. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir misericórdia sobre o nosso estado, sobre a nossa igreja, sobre a igreja evangélica brasileira. Que Deus tenha misericórdia da igreja, que Deus santifique a igreja, e que essa santificação comece em mim, comece em você, comece aí na sua casa. Não adianta a gente orar pelo Brasil, orar por Niterói, orar pelo estado do Rio de Janeiro, se nós não orarmos por nós, para que nós possamos estar na presença de Deus. Que haja uma fome de Deus, e que essa fome comece em você. Que você não seja um religioso a mais, um evangélico, um gospel a mais, mas que você seja um seguidor de Jesus, alguém comprometido com Cristo, com a sua palavra, com o seu reino. Vamos orar pelos brasileiros, vamos orar pelas nossas autoridades, que haja temor e tremor diante do Deus, que Deus possa exercer seu juízo e sua misericórdia ao nosso povo, à nossa nação, e possa nos abençoar, e possa fazer resplandecer o seu rosto sobre nós. Oremos ao Senhor. Quero orar com você, por você, pela sua casa. Ore pelo reverendo Eudir, ele está se recuperando da Covid, esteve internado, pastor da igreja presbiteriana de Vigário dos Teles, mas graças a Deus hoje já está um pouco melhor, já deixou o oxigênio. Estamos crendo na misericórdia de Deus sobre a vida do seu servo. Vamos orar ao Senhor. Coloque-se de joelhos, ou mesmo como você estiver, feche seus olhos e busque ao Senhor. Tenhamos um momento de oração silenciosa, e logo depois estaremos orando pela nossa família, pela nossa igreja, pelo nosso país. Trazemos, Senhor, diante do teu altar, a bandeira do nosso país. Bandeira esta que representa a vida de cada brasileiro. Dessa gente boa, dessa gente querida, dessa gente amada, mas muitas vezes também sofrida ao longo da sua história. Porque gente inescrupulosa não tem cumprido o mandato concedido pelo Senhor, e tem se corrompido e corrompido a outros. A nós pertence o corar de vergonha, como hoje se vê, como hoje se noticia. A ti pertence a graça e a misericórdia. Rogamos compaixão, Senhor, rogamos misericórdia sobre o nosso país. Que o Senhor continue limpando o nosso país de toda a corrupção. Que o Senhor continue, ó Deus, retirando o véu, desnudando toda a corrupção. Esteja ela no governo, esteja ela, ó Deus, nas autoridades governamentais, esteja ela no Congresso ou no mais alto poder, esteja ela dentro da igreja. Nós te rogamos, limpa, purifica a nossa nação, o nosso estado, o nosso município. Levanta homens cheios da tua presença. Levanta jovens comprometidos com a tua palavra, comprometidos com o Senhor. Gente que ame o Senhor, para estar assumindo postos e cargos na nossa nação. Gente que não se venda, gente que não se corrompa, gente que não se entregue, gente que não abra mão de fazer o bem.
Ó Deus, coloca a gente capaz, gente capacitada, em todas as instâncias, em todos os lugares, para abençoar esse povo, chamado brasileiro, e assim abençoa cada um, mas abençoa a nossa nação também com o conhecimento da Tua Palavra, e para isso nós te rogamos, purifica a Tua igreja, afasta da Tua igreja, Deus, os líderes perversos, separa o joio do trigo, mas abençoa também aqueles que mesmo tendo se levantado em sinceridade para contigo, caíram, têm cometido pecados, ou têm sido vencidos pelas tentações. Que seja, Deus, um tempo de avivamento, da tua igreja se levantar, e tomar atitudes, não atitudes meramente políticas, mas sobretudo que a igreja prostrada em oração, e conduzida pelo teu Espírito, possa ajudar na cura desta nação. Que nós não sejamos empecilho, que nós não sejamos um a mais, a causar escândalo, a roubar, a oprimir o pobre, o necessitado, a tirar daqueles que precisam. Mas que a tua igreja possa prestar um serviço relevante à nossa nação, quer estando no governo, quer fora dele, quer na esfera civil, quer como cidadãos, nós possamos amar o nosso país, nós possamos amar a nossa cidade, o nosso estado, nós possamos amar a nossa igreja, a tua igreja, para a qual o Senhor nos chamou, que nós possamos lutar e batalhar por ela, sobretudo buscando os céus, com fome de ti, com sede de ti, da tua presença, a tua presença única capaz de nos fortalecer, e de nos permitir seguir à frente, e não ceder e não cair diante da tentação. Ó Deus, segura a nossa mão, toma-nos pela tua mão, tua forte mão, e segura a nossa que é tão frágil. Abençoa as nossas casas, a nossa família, as famílias daqueles que estão neste momento assistindo este culto, participando deste culto. A tua palavra diz que todo mal será vencido. Traz esperança ao coração e traz vitória também à tua igreja, à família, ao teu povo. Ó Deus, ao povo brasileiro, à nossa nação, sobre o mal, traz vitória sobre o mal. Traz vitória sobre o mal que há dentro de nós mesmos. E faz de nós pessoas melhores. Pessoas que possam abençoar a nação, mas também abençoar a família, abençoar a casa, abençoar o irmão, abençoar a igreja. Que nós sejamos como Cristo, a quem tanto amamos, como teu Filho, abençoadores, salvos, redimidos e cheios do teu Espírito. Nós possamos, ó Deus, acolher o próximo, abraçar o próximo, estender a mão e sermos vasos de bênção. Mas para que assim o façamos, é preciso que o teu Espírito Santo nos fortaleça. Só em tua presença nós somos fortalecidos. Encha-nos com a tua presença, encha-nos com a tua palavra, que nós possamos amar a Bíblia, amar as Escrituras, que nós possamos nos apaixonar novamente, que nós possamos ler, meditar, buscar, obedecer, e assim sermos fortalecidos em tua presença, ó Deus meu, em nome de Jesus, amém. A maior necessidade da igreja é a presença de Deus no nosso meio, na sua vida devocional, na minha casa, na sua casa.
deseje andar na presença de Deus. Em tua presença sou fortalecido. Em tua presença, Senhor meu Deus. Em tua presença é onde eu quero estar, buscando tua face, tocando tua
a nossa equipe de louvor, em especial o nosso irmão Marcos. Isso? William, desculpa. William, que é de Maricá. Alegria tê-lo conosco. Desculpa aí a falha. O pastor Sérgio ainda é pior de memória que o pastor Fernando. O pastor Fernando tem a memória melhor do que o pastor Sérgio. Gente querida, é alegria podermos compartilhar da palavra do Senhor mais uma vez. Depois de sermos conduzidos em louvor a Deus, nós estamos caminhando para o final da exposição desse livro tão precioso que é o livro do Apocalipse. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 17. Nós vamos nessa noite falar sobre o capítulo 17, o capítulo 18, o capítulo 19. Nós vamos ler à medida que formos fazendo a exposição. Ainda antes de lermos a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 17, eu convido você a elevar a sua mente e o seu coração ao nosso Deus, para que Ele nos ilumine nessa exposição, nessa leitura e na reflexão sobre o que a palavra de Deus nos ensina. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Senhor. Fala aos nossos corações, faz-nos entender aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, conforta, consola, anima, revigora, concede ao teu povo a certeza de que pertencemos a esse povo tão precioso, que é o povo da aliança, o povo de Deus. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. E assim nos diz o capítulo 17 do livro do Apocalipse. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebederam os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher a besta, que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais cairão 5, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também ele, o 8º rei, procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberão o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste, a besta, esses odiarão a meretriz e farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque o seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento, executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade
que domina sobre os reis da terra. E lemos no verso 5, Babilônia grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Como já se referiu no momento de oração, de intercessão neste culto, nosso reverendo Fernando, nosso pastor, se referiu à crise que nesta semana se abateu sobre o estado do Rio de Janeiro com tantas notícias graves, duras e tristes. Interessante que nos últimos meses nós ficamos tantas vezes focados na triste condição em que temos vivido, na difícil realidade da pandemia do Covid-19, do coronavírus, que em alguns momentos até esquecemos de outras realidades também tristes, duras, relacionadas à corrupção, à injustiça, ao roubo, à dissolução, à imoralidade, ao pecado que reina neste mundo. Tempos difíceis, as notícias são capazes de nos tirar a esperança. Mas o livro do Apocalipse é uma mensagem de esperança em meio ao desespero. Esse livro fala da soberania de Cristo, fala da vitória de Cristo, anuncia o regresso de Cristo para julgar o mundo com justiça e retidão. Nós já temos falado desse juízo através da exposição dos subsequentes ciclos de julgamento. Esse livro é composto por sessões paralelas, sessões progressivas, em que o período que vai desde a primeira até a segunda vinda de Cristo são retratados, são anunciados como uma grande batalha espiritual em que o mundo resiste a Jesus e à mensagem do Evangelho, mantendo-se impenitente, não se arrepende, mas cada vez mais aperta contra a igreja, tomando por seu próprio pecado, ao mesmo tempo em que é influenciado por Satanás, o príncipe deste mundo. Nós lemos nos capítulos anteriores sobre os 7 selos, sobre as 7 trombetas, sobre os 7 flagelos, todos símbolos da ação divina no decorrer da história, alertando o homem de que chegará o dia em que ele vai exercer juízo definitivo. Este penúltimo ciclo de julgamento, contido no livro do Apocalipse, é descrito pelas visões registradas no capítulo 17, no capítulo 18, no capítulo 19. Para nós compreendermos de forma adequada esses capítulos, nós precisamos ter em mente algumas coisas. Aqui no capítulo 17 que acabamos de ler, nós temos a descrição da grande meretriz, que naquele contexto histórico imediato, para os primeiros leitores, era a representação da cidade de Roma. O símbolo visto na visão é de uma mulher montada numa besta com 7 cabeças e 10 chifres. João descreve a visão tanto quanto a explicação que o anjo que está ali com ele concede a respeito da visão. Capítulo 17, verso 18, a mulher que viste é a grande cidade que domina os reis da terra. No capítulo 17, no versículo 9, nós lemos sobre as 7 colinas ou montanhas que circundam a cidade de Roma. As vestes e os enfeites dão destaque à riqueza, à realeza. Ela está montada numa besta, que representa o Império Romano. Dessa forma se explicita que a cidade é o centro nervoso do império. É o centro não somente administrativo, mas de todo o pecado, de todas as abominações naquele contexto histórico. Precisamos ainda entender que ela é descrita como a mãe das meretrizes, a mãe das abominações da terra. Ou seja, daquela cidade fluía todo o mal existente no mundo de então. Sua última e terrível característica era justamente estar embriagada com o sangue dos santos, representando a perseguição do império com relação aos cristãos. Mas o texto segue, e temos o capítulo 18, e eu peço a você que está aí com a sua Bíblia aberta, a ler junto comigo o capítulo que segue, capítulo 18. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável.
Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor, Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos, e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado, e é esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios do mar à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca, jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho, também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Para a gente poder entender esse capítulo, a gente também precisa ter em mente algumas coisas. No capítulo 18, João vê um outro anjo que desce do céu e anuncia a queda da grande Babilônia. Babilônia aqui é um símbolo. Nos tempos do Antigo Testamento, a Babilônia era uma cidade importante, imponente e muito destacada na geopolítica do Oriente. No Apocalipse, a Babilônia é o símbolo de oposição e desobediência a Deus. Lembre-se que esse livro foi escrito primeiramente aos cristãos das comunidades da Ásia que estavam sofrendo a perseguição. E eles estavam familiarizados com essa imagem, que fazia com que eles entendessem que o símbolo representava, naquele contexto, Roma, o centro do poder perseguidor na época em que foi escrito o livro do Apocalipse. Conforme a visão, a cidade seria destruída
mais uma vez, nós temos um capítulo que tem abundantes citações do Antigo Testamento, especialmente das profecias de Ezequiel, textos que descrevem a prostituição da cidade fenícia de Tiro e do seu governo, e há também citações de Isaías e de Jeremias. No capítulo, então, 18, nós vemos o anúncio da destruição, da queda dessa cidade. Capítulo 19, e eu peço a você que junto comigo, que manteve a sua Bíblia aberta, chegue ao final desse ciclo de julgamento, que descreve a queda da Babilônia, mas descreve também a vitória de Cristo. Capítulo 19, lê comigo. Depois dessas coisas, ouvi no céu como grande voz, numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouviu uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Para podermos entender este capítulo, precisamos entender algumas coisas. A cena vista pelo apóstolo João é aberta com um grande coral cantando aleluia. É o regozijo dos santos, a celebração da vitória. Deus destrói a grande Babilônia e faz justiça aos seus santos. Se a Babilônia representa todo o mal, ao final desse ciclo lemos mais uma vez, como já limos em tantas outras no livro do Apocalipse: todo o mal será vencido. Quem são eles? Quem são os santos que aqui adoram? A totalidade do povo de Deus,
os servos do Antigo Testamento, os servos do Novo Testamento, todos aqueles que morreram no Senhor, são eles que exaltam os atos divinos, pois Deus exerceu justiça sobre aquela que trazia o sangue dos seus servos nas suas mãos. Os seres celestiais também louvam a Deus, e por fim, uma voz do trono exorta a todos os servos de Deus a louvá-lo. Ou seja, todos aqueles que estão no céu entoam louvores por aquilo que Deus fez sobre a terra, e convoca-se toda a igreja, mesmo aqueles que estão aguardando a segunda vinda de seu Senhor, e vão testemunhar da sua vitória. E assim um novo elemento é introduzido como motivo para que o louvor continue. Se louvamos porque a Babilônia é destruída, é vencida, agora também devemos louvar porque chegam as bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo e a igreja, a esposa que já está preparada. Os primeiros leitores do Apocalipse conheciam bem a imagem do casamento aplicada à relação entre Jesus e a igreja, tal como nós lemos nas epístolas de Paulo. Esse capítulo constrói um contraste evidente entre a noiva e a prostituta. Aqueles que não se deixaram seduzir por Roma, a prostituta, mas se mantiveram fiéis a Jesus, constituem a igreja pura, sem mácula, a noiva do Senhor. E essa mesma ideia é aplicada a toda a história da igreja. Todos aqueles que não se deixam levar pelas seduções do mundo, todos os que confessam Jesus como seu Salvador e se mantêm fiéis a Ele e à sua palavra, esses são o seu povo, esses são a sua igreja, esses são a sua noiva. Resumidamente, o que nós podemos dizer a respeito desses 3 capítulos? De forma resumida, esses 3 capítulos apresentam para a gente o seguinte. Capítulo 17 nos apresenta o mundo representado como uma grande prostituta, uma meretriz chamada Babilônia, que tem o apoio da besta satânica e os governantes desse mundo. O capítulo 18 é uma visão complementar ao capítulo anterior. O mundo é retratado como um sistema sedutor, como um sistema atraente, que está representado em uma grande cidade da qual as pessoas precisam fugir dessa cidade, antes que ela seja destruída pelo fogo, que nesse contexto é um símbolo de juízo. E o capítulo 19, por sua vez, conclui mais um ciclo de julgamento. O ponto culminante do juízo divino é o louvor a Deus, porque Deus julga a meretriz e envia o seu guerreiro montado no cavalo branco para destruir os ímpios. O que é que nós aprendemos nesse capítulo? Em primeiro lugar, a partir do capítulo 17, nós aprendemos que é um contraste entre a noiva, a igreja, e a meretriz. Há um contraste entre a nova Jerusalém e a grande Babilônia. A visão dessa cidade mundana que João tem no capítulo 17 é uma antítese da visão que João terá da cidade do capítulo 21. No capítulo 17, João tem uma visão da queda da falsa igreja, da falsa religião, da falsa filosofia, do sistema desse mundo, para que ele possa compreender de forma mais clara a visão que ele vai ter mais à frente, a visão do triunfo da igreja verdadeira, do povo de Deus. Essa grande meretriz é conhecida pela sua influência mundial, ou seja, está presente em todo o lugar. A rebelião contra Deus, contra o Deus verdadeiro, ela está em todo mundo, em todo lugar, em todas as instâncias, em todas as estruturas. Onde está o homem, aí está o pecado. E onde está o pecado, está presente também aquele que seduz os homens ao pecado, manipulando os seus desejos, que nascem do próprio coração do homem, que está escravizado pela sua vontade, que está marcada pela condição de morte espiritual. A grande meretriz, ela é conhecida pela sua riqueza, pela sua opulência, mostrando tudo aquilo que o mundo pode oferecer, mas que não tem como operar salvação através dessas coisas. Lemos sobre riquezas, banquetes, propriedades, vestes, beleza, glória, fama. Essa grande meretriz é conhecida pela sua sedução, porque é capaz de atrair as pessoas com os seus encantos. A ordem desse mundo sobre a influência de Satanás tem os seus atrativos, sim. A grande meretriz também é conhecida pela sua violência. O que é que causa a embriaguez dessa meretriz? O que deixa ela bêbada é o sangue dos santos e dos mártires. Não é simplesmente estar
afastado de Deus, é estar contra Deus. A grande meretriz está associada com a besta. Como descrita lá no capítulo 13, a besta representa o poder da perseguição, especialmente o poder de um estado demoníaco. Deve ser entendida primeiramente como um princípio que está por detrás de toda a autoridade ímpia. Naquele contexto histórico era uma referência direta, imediata ao Império Romano. Só que no decorrer da história, todo o movimento anticristão e mesmo toda a estrutura que está manchada pelo pecado precisa ser compreendida como sendo representação da besta. Nós podemos entender a besta como algo do passado, sim, mas também como algo do presente e do futuro. Porque ainda vai chegar o dia que o anticristo escatológico, aquele que ainda há de se manifestar, vai personalizar de forma completa e final essa oposição à igreja e principalmente a Jesus. Portanto, a oposição a Jesus e a sua igreja. No capítulo 18, João vê e ouve sobre a queda da Babilônia. Primeiro é anunciada a condenação. Numa primeira leitura, trata-se da queda de Roma, capital do Império, do próprio Império Romano, mas também é preciso entender o símbolo à luz da escatologia. Vai chegar o dia em que o sistema religioso, econômico e político sem Deus e que se coloca contra Deus, vai cair, assim como Roma caiu. Não se trata de uma possibilidade. Essa queda desse sistema religioso, econômico e político sem Deus é um decreto divino, tanto quanto a glorificação dos crentes. É por isso que se ouve uma voz vinda do céu, ordenando a separação dos que pertencem a Deus. A ordem é para se retirar da Babilônia, ou seja, para se separar. Qual é o objetivo dessa ordem divina? É para que a igreja não se torne cúmplice dos pecados do mundo. É para que a igreja não sofra os flagelos que virão sobre a Babilônia. É para que a igreja entenda quais são os critérios do julgamento divino. E ainda para que a igreja entenda que o juízo de Deus será repentino. Não haverá escapatória. Esse dia vai chegar. Perceba que diversas vezes no texto você leu a expressão em uma hora, mostrando a rapidez, mostrando o caráter iminente, o caráter de que não terá escapatória. Nesse dia, os reis, os poderosos, todos aqueles que exerceram influência sobre os seus semelhantes e pecaram contra Deus e contribuíram para que outros se afundassem na lama do pecado e da iniquidade, todos eles vão lamentar. Eles vão se lamentar porque a sua glória e o seu poder vão ser retirados. Eles serão julgados por seus crimes. Eles vão ser julgados por terem promovido todo tipo de injustiça, por terem explorado o pobre, o oprimido, o órfão e os desamparados. Suas imoralidades também vão fazer deles culpados. Sua prostituição com a falsa religião e com a idolatria também vão fazer parte da sua sentença. Os poderes políticos, econômicos e de comunicação vão ser reduzidos a nada. Mas o capítulo 19 é a cena final desse ciclo de julgamento. E mais uma vez, em meio a todo o caos, em meio a toda a desesperança, mais uma vez o céu nos é apresentado. A esperança do crente, o nosso alvo, o nosso objetivo. Nós vivemos aqui, mas o nosso coração está lá, porque é lá onde está o nosso tesouro. Os céus se alegram e festejam a vitória sobre o mal representado na grande meretriz, a Babilônia. A plena alegria, a pleno regozijo por causa do casamento da noiva com o noivo. Finalmente, Cristo e a sua igreja terão plena, total e eterna comunhão. Nós já desfrutamos de Jesus e das suas bênçãos hoje, queridos, mas nós ainda não vemos na sua completude. Chegará o dia em que nós veremos Jesus como Ele é. E nesse dia de glória, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, virá e todos os seus inimigos vão se curvar diante dele. O diabo, o anticristo, o falso profeta, os reis da terra, os ímpios. Ele virá acompanhado dos anjos e dos remidos, daqueles que morreram na fé e que hoje estão diante de Deus, aguardando por esse dia. Enquanto os salvos vão banquetear com as delícias preparadas por Deus, os inimigos de Cristo sofrerão a derrota definitiva final. Não há uma batalha militar. Não há uma batalha literal. Tiros não são disparados, armas não precisam ser levantadas.
os exércitos de Cristo não precisarão lutar naquele dia. Com a sua palavra, Jesus vai destruir o anticristo e todos os seus inimigos. Todo o mal será finalmente vencido. A visão descrita nesses capítulos foi, com certeza, de grande conforto e consolo para os cristãos perseguidos na Ásia. Trata-se de uma visão que revela a aplicação da justiça de Deus e o triunfo da retidão sobre o mal. O mundo à volta daqueles irmãos era completamente oposto ao cristianismo e à sua mensagem. E eu e você sabemos que não é diferente hoje. E esses capítulos nos trazem esperança. Não uma esperança que aguarda algo que pode vir a acontecer, mas uma esperança que espera o que vai acontecer. A igreja está no mundo, mas não pertence ao mundo. Quando nós nos referimos ao mundo, nós não estamos falando do planeta Terra ou do universo criado por Deus como algo ruim em si mesmo, não. Quando falamos de mundo, estamos rodeados pelo mundo, ou seja, essa vida, esse sistema marcado pela rebelião contra Deus, contra a vontade de Deus, marcado pelo orgulho que busca deturpar, negar ou suprimir a verdade de Deus. A igreja não pertence a esse sistema pecaminoso. E esse sistema tem os seus dias contados. Nós não pertencemos ao mundo, mas temos que lidar com ele. O mundo é atraente, o mundo é sedutor, o mundo se traveste de luz, seja pela iluminação da falsa razão, seja pelo brilho da riqueza, seja pelos holofotes da fama ou o fogo da sensualidade. Como é que o mundo tem tentado manipular você, meu querido? Quais são as armadilhas que você consegue perceber e para as quais você precisa se preparar para enfrentar? Não se trata de uma luta sua contra o mundo, mas de Jesus e da igreja dele contra o mundo. Não se vence essa batalha sozinho, não. É a submissão ao Cristo vitorioso, e tão somente por ela, que nos faz vencer. É pela preciosa e maravilhosa graça de Deus. Os que pertencem a Deus são aqueles que foram remidos pelo Cordeiro, que foram chamados pelo Espírito Santo, e por isso se reconhecem pecadores, e por sua condição entendem que não merecem absolutamente nada. Quando nós confessamos os nossos pecados em arrependimento, nós nos refugiamos em Jesus Cristo, nos méritos de Jesus Cristo. Quando nós atendemos a esse chamado, nós lavamos a nossa vida no sangue do Cordeiro, sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário em nosso lugar. E assim nós somos selados pelo Espírito Santo. A fidelidade do cristão, a fidelidade do crente não está nele, está em Jesus, e somente em Jesus, buscando a vontade de Jesus, buscando o modelo de Jesus, é que nós podemos ser encontrados fiéis. Essa fidelidade a Deus é tanto em aspectos religiosos, quanto naqueles sociais e políticos. É a totalidade do compromisso do cristão. Essa fidelidade consiste em santificar-se. Santificação tem a ver com separação, em abandonar a Babilônia, em deixar a Babilônia, separar-se do pecado e consagrar-se para Deus. Santificação não é moralismo, santificação não é legalismo, santificação não é perfeccionismo. Santificação é a busca do crente em dia após dia, dizer não às ofertas tentadoras desse mundo, recusando-se a pecar contra Deus e contra o próximo, não se deixando vencer pela adoração idólatra e de toda a influência que corrompe o coração. É cultivar uma mente renovada, que pensa como Jesus, que ama como Jesus, que tem como sua bebida e como a sua comida fazer a vontade do Pai, assim como Jesus. É bebida que sacia, é alimento que satisfaz. A vitória sobre todo o mal que é descrita nesses capítulos nos mostra que os prazeres passageiros do pecado terão o seu fim e não terão recomeço.
eles já são efêmeros, passageiros, transitórios, temporários nesse tempo, e por isso não trazem satisfação permanente, e por isso um pecado chama outro pecado, e um ciclo vicioso, perverso, que aprisiona, que escraviza, que faz perder tempo, que faz perder saúde, que destrói relacionamentos, que destrói famílias, que despedaça corações, arrasa vidas e desconfigura o ser humano, e transforma o ser humano em trapo, e muitas vezes o desconfigura de forma monstruosa. Mas a festa demoníaca e o jogo manipulado por Satanás vai acabar. O diabo e os seus anjos e todos aqueles que rejeitarem a salvação revelada em Jesus e por isso se permitiram ficar e permanecer sobre esse sistema mundano, todos terão que encarar o justo juiz. Não tenha inveja dos ímpios. Não deseje as aparentes boas dádivas dessa cidade pecaminosa. Busque o prazer permanente e contínuo da alegria e da glória do Senhor. Jesus está voltando. Em breve virá para buscar sua noiva, sua igreja, seu povo, o povo eleito, aqueles que foram selados e pertencem a Deus. Todo aquele a quem o Pai faz vir a Jesus, esse não é lançado fora. Todo aquele que foi selado pelo Espírito Santo não tem e não terá a marca da besta. Todo aquele que foi, os que estão sendo e os que ainda serão salvos, não se perderão, não serão enganados. E por isso eles precisam e devem se preparar para o grande dia. Mas como é que se dá essa preparação? O primeiro passo é ser justificado pela obediência de Jesus. Meu querido, minha querida, se você que me ouve ainda não confessou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, se você ainda não recebeu, faça isso agora, hoje, nesse momento. Arrependa-se, volte para Deus que criou você por meio de Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Confie nos méritos de Jesus. Firme-se nos méritos de Jesus. Quando você recebe essa fé que vem de Deus, o Espírito Santo une você a Jesus Cristo e a justiça dele reveste você. O segundo passo é arrumar-se para esse grande dia. Quando tem casamento, a gente se arruma. E o mesmo Espírito Santo que te dá a fé também é aquele que habita no seu coração e faz com que você caminhe em novidade de vida e assim produza uma santidade crescente, se arrumando, se preparando, se enfeitando para esse dia. Se trata de uma mudança completa de vida. Essa mudança ela se aplica na nossa individualidade, na nossa particularidade, numa vida de piedade e retidão, de busca da vontade de Deus, em oração, em leitura da palavra, mas também em aplicação da verdade de Deus em todas as esferas da nossa vida. A ética no trabalho, o amor e a fidelidade na família, o serviço ao próximo por meio da igreja. Também se aplica na nossa ação nesse mundo. Nós somos chamados a nos opor, nós somos chamados a denunciar toda a relação social que oprime o ser humano. Essa é a missão profética da igreja. Nós somos também chamados a, por onde quer que nós estejamos, implantar já as bases dessa nova sociedade que liberta, levando o homem a uma nova relação com Deus. Isso só pode acontecer se houver verdadeira conversão dos maus caminhos. Só pode acontecer na realidade de um coração que experimentou uma verdadeira mudança de vida e de valores. E esse é o grande desafio da igreja, anunciar o evangelho do reino, anunciar a mensagem de que todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e buscam refúgio em Jesus são salvos. E ao mesmo tempo, a igreja precisa viver essa mensagem, praticando a justiça, buscando a transformação dessa sociedade corrompida, aguardando o último dia, quando tudo e todos verão a glória de Deus. Você está preparado para esse dia? Quero concluir essa reflexão dizendo o seguinte: não brinque com essa realidade. É uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida ou morte eterna. Se hoje mesmo os pequenos pecados podem parecer inofensivos, divertidos, questões de menor importância, todo pecado é quebra da lei de Deus, do desejo de Deus para o ser humano. É um ato de traição, de guerra, de rebeldia contra Deus. O homem sem Jesus pode trazer paz para si mesmo, mas não paz com Deus. Todos os que têm lutado contra o Senhor vão ser surpreendidos quando num abrir e piscar de olhos, quando chegar o momento, Jesus vier e toda a sua glória se manifestar e ele se mostrar salvador do seu povo.
mas também o cavaleiro que é fiel e verdadeiro e que julga e faz guerra com justiça. Seus olhos são chama de fogo, e ele virá ferir os que o rejeitarem e vai executar a justiça e o juízo de Deus de forma definitiva. A derrota de todo o mal e de todos os que seguiram e têm seguido este mal vai ser total, porque Jesus é poderoso. A condenação deles é justa, porque Jesus é justo. Por isso, hoje, agora, é tempo de arrependimento. É tempo de deixar os ídolos do coração, e de se voltar para o único e verdadeiro Deus. Que nós possamos atender a sua palavra, atender a esse chamado, para a glória de Deus, o nosso Pai. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, eu quero te agradecer, porque a tua palavra é tão viva e eficaz. E quando olhamos para o mundo à nossa volta e vemos a corrupção, vemos a injustiça, a opressão, a imoralidade, as abominações, a resistência ao teu nome e mesmo a perseguição contra o teu povo, às vezes pensamos que não há saída. Que o Senhor nos ajude a olhar para o último dia, a ver pela fé esse Jesus glorificado, vitorioso, e enxergar nele a nossa vitória. E já fazer das nossas vidas hoje o teu reino, a beleza de Cristo sendo refletida por nós, à medida que nos afastamos do mundo, ainda que precisemos lidar com ele, não nos deixando contaminar, mas nos purificando em Jesus Cristo, nos arrependendo dos nossos pecados, das nossas falhas, e buscando a cada dia seguir o modelo de Jesus Cristo. Que assim seja, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém. Encerrando este culto dessa noite, eu quero convidar você a cantarmos o hino número 292 do nosso inário. Chegará o dia em que a trombeta há de ressoar e Jesus Cristo há de se manifestar. Maranata, vem Senhor Jesus. Cantemos juntos, hino de número 292. Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz do arcanjo celeste se ouvir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Nesse dia de glória o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser. E já livre da morte, já livre do mal, a vitória de Cristo hei de ver. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Eu aqui pela cruz para o mundo morri, muita dor ainda que sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu enfim reinarei. Oh, que dia glorioso este dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando
Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja ao raiar desse dia de glória e poder. Ó, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Este império do mal vem, Senhor, destruir, Rei celeste vem presto reinar. Vem, ó sol da justiça, no mundo luzir, ó meu Rei, vem meu pranto estancar. Ó, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê